pesquisa fresquinha, tá? Vamos abrir aqui, Theo? Meio ideia, Lula tem 40,4% das intenções de voto, isso no primeiro turno, tá? E Flávio, 32%. Tá aí para vocês, Lula aparecendo então, portanto, com 40%. Já Flávio Bolsonaro tem 32%. Na tela agora, Ronaldo Caiado soma 4% das intenções de voto, Romeu Zema tem 2,5%, aí aparecem Aécio Neves e Renan Santos registrando 2%, já Augusto Cury 1,5%, Joaquim Barbosa e Cabo Daciolo tem 0,5%. Por fim, Rui Costa Pimenta e Samara Martins possuem 0,4%. Hertz Dias e Edmilson Costa aparecem com 0,1% cada. Outros pré-candidatos acabaram não pontuando. 4,1% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos nomes. Outros 9,5% não sabem, Theo Cury. Então, portanto, pesquisa que sai agora, Meio Ideia, trazendo as intenções de voto no primeiro turno, Lula com 40,4% e Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato, com 32%. Seguindo o que outras pesquisas já vinham mostrando, uma consolidação do presidente da República na busca pela reeleição em primeiro lugar, ao menos no primeiro turno. O segundo turno que estava oscilando mais ao longo dos últimos meses. Houve alguns impactos na candidatura do Flávio Bolsonaro ao longo dos últimos meses, em especial depois da revelação do caso Dark Horse pelo site Intercept Brasil. Aquilo mostrou uma queda acentuada das pesquisas de intenção do Flávio, da intenção de voto pelos eleitores ao senador Flávio Bolsonaro. Na sequência, houve uma nova deflagração de crise dentro da pré-campanha, que foi aquele vídeo divulgado pela Michele Bolsonaro, escancarando ali um desgaste interno dentro do Partido Liberal e, mais ainda, dentro do núcleo familiar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas as pesquisas mostrando ainda um cenário similar ao longo dos últimos meses, com o presidente da República à frente dos demais candidatos. Bora dar uma olhadinha já num eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os pré-candidatos aparecem tecnicamente empatados. Vamos ver. Em 6 de maio, Lula tinha 44,7% das intenções de votos. Depois acabou indo para 46,5%. Hoje o presidente marca 45%. Já Flávio tinha 45,3% no primeiro levantamento de maio. Foi para 41,4% na segunda pesquisa realizada no mesmo mês. E agora, em julho, tem 40% dos votos. Aqueles que votariam em branco ou nulo eram de 6,2%, depois 7,1% e hoje são 10,5%. Eleitores que não sabem eram de 3,9%, foram para 5,1% e chegaram agora, neste momento, a 4,5%. Então, o segundo turno, Theo, a gente consegue prestar atenção pela oscilação, né, de ambos os candidatos, inclusive, apesar de estarem tecnicamente empatados, é que há agora uma dúvida por parte das pessoas que foram perguntadas e questionadas nas ruas, né? Esse número oscilou e acabou até aumentando. Pois é, e aí mostra como há agora, por mais que haja essa diferença de 5 pontos percentuais, com a margem de erro, eles acabam se encontrando e acabam ficando empatados tecnicamente. Obviamente, isso acaba trazendo um alerta para a campanha do presidente da República, porque antes estava ainda com uma margem um pouco mais folgada nessa diferença, que é ótima essa evolução para a gente ver de que maneira oscilou ao longo dos últimos meses. Havia, em janeiro desse ano, um melhor desempenho, uma melhor performance do presidente da República. Janeiro de 2026, início desse ano, foi semanas após o anúncio de que Flávio Bolsonaro seria o pré-candidato escolhido pelo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Não à toa essa diferença tão grande. Os meses vão se passando, obviamente há um desgaste do presidente da República por ser o mandatário que está no poder. Flávio dispara, né? Flávio dispara.
dispara a ponto de ficar à frente, e aqui isso fica muito claro em abril, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um baque para a pré-campanha do presidente da República, mas no final das contas o que vem é a revelação daquele áudio entre o Flávio Bolsonaro, em que ele cobra o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, das parcelas em atraso para o financiamento milionário do filme Dark Horse sobre Jair Messias Bolsonaro. A partir daí há uma queda acentuada do desempenho do Flávio Bolsonaro, que em determinado momento ali ultrapassou os 45% das intenções de voto e cai para os 40% e mantém essa trajetória de queda. Esse é um ponto de atenção. É um ponto de atenção para o presidente da República, porque já esteve melhor em maio, como deixa claro esse gráfico, mas também para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Conversando com integrantes da pré-campanha, há uma avaliação de que já está precificado a crise do Dark Horse e que não tem como piorar. Essa é a avaliação lá dentro. Mas não para por aí. Há novos desgastes. Há o desgaste, por exemplo, com a Michelle Bolsonaro. Há uma avaliação de que, do jeito que foi exposto, ficou ruim para o Flávio Bolsonaro. Michelle Bolsonaro saiu mais forte do que o Flávio Bolsonaro dessa crise. Para além disso, ontem houve uma deflagração de operação que mira, entre outras pessoas, um aliado do Flávio Bolsonaro e quem ele defendia como candidato ao Senado Federal pelo estado do Rio de Janeiro, tendo a mãe do Flávio Bolsonaro como primeira suplente. Então, é mais um desgaste que a pré-campanha vive. Flávio Bolsonaro é aliado do Cláudio Castro, já teve problemas no passado. O Cláudio Castro desistiu da candidatura ao Senado no Rio de Janeiro, depois optou por um outro candidato, Márcio Canelas, que também foi ontem alvo de busca e apreensão, foi preso por posse ilegal de um fuzil. Então, isso acaba trazendo mais desgastes para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Lula, para além de lidar com os problemas de ser presidente da República e estar sujeito a críticas de todos os lados por ser presidente, ainda depende, o Flávio Bolsonaro ainda tem os problemas internos da sua pré-campanha. Então, é problema para todo lado e há preocupações para as duas pré-campanhas, de acordo com essa pesquisa. Theo, a gente segue nessa pesquisa que estamos trazendo para vocês, pesquisa Meio Ideia, tá? Fresquinha aqui no Novo Dia, para agora dar uma olhada no cenário de rejeição. Apresentado pela pesquisa, Lula aparece como o mais rejeitado. Vamos dar uma olhada? Está aí na tela. Lula é rejeitado por 46,4% dos eleitores. Na sequência, Flávio soma 43,4%. Já a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, aparece em seguida, sendo rejeitada por 28% dos entrevistados. Aécio Neves tem 18,6% de rejeição. Cabo Daciolo, 14,1%. Aí tem Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos. Já Samara Martins é rejeitada por 8,9%. Rui Costa Pimenta, 8,8%. Aí a gente tem Hertz Dias, Edmilson Costa, Augusto Cury, ali Joaquim Barbosa, todos eles na casa dos 7%. No total, 5,7% disseram não saber, enquanto 0,5% afirmaram não rejeitar nenhum candidato. Bora dar uma olhada agora na aprovação, Theo Cury. A pesquisa ainda analisou como é que os entrevistados aprovavam tanto o presidente Lula quanto a questão da reprovação. Aí, 6 de maio, o governo Lula era desaprovado por 53%. Já no dia 28 de maio, era desaprovado por 51%. Agora, julho, 48,5% desaprovam. Vamos falar da aprovação? 44% aprovavam a gestão do petista na primeira pesquisa, lá em maio. Depois essa aprovação ela acabou subindo, foi para 46,6% e se manteve, agora 46,5%. Aqueles que não sabem eram de 3%, depois 2% e agora são 4,9%. Theo Cury, temos um último recorte, acho que esse recorte é bastante interessante para a gente trazer para quem está conosco no Novo Dia, sobre as declarações de Michelle Bolsonaro, acabou mencionando ali Flávio Bolsonaro num vídeo publicado pela própria ex-primeira-dama. A soma das porcentagens que afirmam que as falas dela foram verdadeiras é de 64%. Tá vendo ali? 64% quando a gente soma para 35%, as declarações de Michelle foram mais verdadeiras do que falsas. 29% acreditam que são
totalmente verdadeiras. Outros 29% dizem que são mais falsas do que verdadeiras. 0,3% afirmam que são totalmente falsas e 6,6% não souberam avaliar. E aí, Theo, a gente tem uma nova percepção em meio a uma pesquisa política. Agora, essa questão do vídeo que foi divulgado, se as pessoas na rua concordam com o que ela diz, acreditam, inclusive, na veracidade dos fatos que foram apresentados? Olha, essa tela e a tela anterior que a gente viu há pouco e mostrou em detalhes há pouco, elas são importantes porque mostram um ponto positivo para o governo, para a pré-campanha do presidente Lula, e um ponto de atenção para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Primeiro, a desaprovação ao governo do presidente da República em queda ao longo dos últimos meses, ao mesmo tempo em que a aprovação mostra uma melhora ao longo desses meses. Então, desaprovação caindo, aprovação subindo, longe do ideal ainda para um presidente que busca a reeleição. Esse é um ponto de atenção para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro e um ponto a se comemorar na pré-campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao mesmo tempo, essa última tela que a gente mostrou também é um ponto para se comemorar na pré-campanha do presidente Lula e de atenção e de preocupação na pré-campanha do Flávio Bolsonaro, porque mostra que 64% vem algum tipo de verdade no que trouxe a Michelle Bolsonaro naqueles vídeos que ela divulgou naquele Jogo do Brasil, às vésperas do Jogo do Brasil, numa quarta-feira, vai completar agora. Completa hoje 2 semanas da divulgação desse vídeo. Então, você vê, há um prejuízo maior para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro e mostra como é necessário a pré-campanha se reorganizar sobre esse assunto. Não à toa, perde uma personagem importante para o segmento feminino e para o segmento evangélico na pré-campanha do Flávio Bolsonaro, que é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Flávio e o Gustavo Uribe já trouxe isso aqui na programação da CNN, já alçou a esposa dele, mulher dele, a Fernanda Bolsonaro, como esse nome, essa representante feminina na pré-campanha dele. Ela está aparecendo mais, divulgando mais vídeo, aparecendo mais ao lado do senador Flávio Bolsonaro, com o objetivo de atrair também esse público feminino que pode se perder a partir desse rompimento, pelo menos temporário, entre a madrasta e o enteado do clã Bolsonaro nesse momento. Então, há notícias negativas e mais preocupantes para a pré-candidatura nessas 2 telas que a gente analisou do Flávio Bolsonaro. Por isso que é tão importante a gente trazer para vocês essas pesquisas e, claro, sobretudo as análises, de Theo Cury e de todo o nosso time aqui de analistas de política, porque quando a gente traduz os números para o entendimento, do que as pessoas estão pensando nas ruas e, sobretudo, como projetar isso dentro das campanhas que estão ainda ali analisando os números, isso fica muito evidente a estratégia que eles podem adotar a partir de então. Sem dúvida, essas pesquisas elas vão mostrando como ajustes podem ser feitos e de que maneira elas vão efetuar e efetivar de fato esses ajustes e essas estratégias nas pré-campanhas, seja do Flávio Bolsonaro, seja do presidente Lula. Obviamente, a gente se atendo aos que estão na liderança, polarizando aí essa disputa nesse ano. Theo Cury, obrigado por enquanto, te agradeço, um bom cafezinho. Só lembrando a vocês que a pesquisa Meio Ideia ouviu 1.500 eleitores, isso de todo o país, entre os dias 3 e 6 de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi realizado com recursos do próprio Instituto e está sob registro do Tribunal Superior Eleitoral. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.